Região debaixo d'água. Forte chuva de hoje à tarde deixa diversas cidades alagadas. Rio Capivari, em Campos do Jordão, transbordou. Mudança climática. Cientistas do mundo todo se reúnem no INPE em São José para debater o aquecimento global. Está muito quente e está mais seco, né? E a gente tem que se hidratar mais, tomar água de coco, tomar mais água para estar se hidratando esse verão. Fim das buscas. O corpo do instrutor de rafting é encontrado. O velório será agora à noite em São Luís do Paraitinga. Ao vivo, o tenente do Corpo de Bombeiros fala sobre a operação. Papéis invertidos. Enquanto a prefeitura não cuida da limpeza de praças, moradores se mobilizam para preservar áreas públicas. A prefeitura não dá mais assistência para a gente tem que arrancar dinheiro do nosso bolso para poder fazer a limpeza, porque aqui já é muito perigoso com o escorpião, esses bichos que estão em epidemias por aqui. Baixa adesão. Apenas 5 das 35 famílias das vítimas no acidente na Mogi Bertioga com universitários de São Sebastião aceitam acordo com a empresa de ônibus. Bom para o bolso. Pesquisa da Fenabrave revela que mercado de carro usado começa o ano com aumento de 17%. O carro seminovo, ele já depreciou em torno de 10% no valor da tabela no mercado aqui, né? Então é mais vantajoso. Relação do seguro também, do veículo, entendeu? Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Band Cidade, segunda edição. Boa noite. Olá, muito boa noite para você. A semana começa com um caos, em muitas cidades da região devido às fortes chuvas. Na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, os moradores estão enfrentando problemas desde cedo, Baldinho? Pois é, em Caraguatatuba, o rio Santo Antônio transbordou e 3 famílias precisaram sair de casa, no bairro Rio do Ouro. Em São Sebastião, choveu 133 milímetros em pouco mais de 6 horas. O volume esperado para 4 dias. Os bairros da Costa Sul foram os mais afetados, segundo a Defesa Civil da cidade. Em Boiçucanga, 2 pontes foram interditadas. E teve deslizamento de terra na Rio Santos, no quilômetro 96, entre Caraguatatuba e Ubatuba. O trânsito no local já foi liberado completamente. Os nossos telespectadores enviaram fotos e vídeos para a gente mostrando mais problemas na região. Campos do Jordão está debaixo d'água nesta segunda-feira. Desde o fim da manhã de hoje, chove forte na cidade. Ruas na Vila Fracalanza ficaram inundadas, como a principal avenida de entrada do município. Carros foram praticamente cobertos pela enchente. Segundo a Defesa Civil, o rio Capivari transbordou. 20 ocorrências foram registradas. Metade delas foi de deslizamento de terra. Não houve nenhuma vítima. 4 residências foram interditadas e os moradores levados para casa de parentes. Em São Luís do Paraitinga, um muro caiu em cima de 3 carros na região central da cidade. De acordo com a Defesa Civil, o local estava sendo monitorado desde 2010, quando começou a inclinar. Ruas da região central foram tomadas pela água. Essas imagens mostram a força da água na cidade. Em São José dos Campos, no Jardim Esplanada, os carros tiveram dificuldade para passar pela rua. No centro da cidade, avenidas importantes ficaram completamente alagadas e viraram um rio. O estacionamento deste prédio ficou cheio d'água devido à força da chuva. Em Lorena, a chuva também provocou estragos na Escola Municipal Professora Aparecida Guedes, na Vila dos Comerciários. Por meio do aplicativo Você na Band Vale, o André Anselmo enviou esse vídeo aí, mostrando como o local ficou após a chuva de ontem. Várias salas alagadas, baldes espalhados por todos os cômodos e móveis bem molhados. Prejuízo para os cofres públicos e também para os estudantes, Segundo os pais de alunos, não é a primeira vez que esse tipo de problema é registrado ali na instituição. A direção da escola informou que algumas pessoas subiram no telhado que teria danificado as telhas, resultando aí no maior acúmulo de água. A prefeitura suspendeu hoje as aulas e garantiu que os reparos já estão sendo providenciados. As aulas perdidas serão repostas. E como a gente viu aí, os moradores de várias cidades da região
estão sofrendo com os estragos causados pelas chuvas. E o tempo fechado continua, viu? E a previsão indica que vem mais chuva por aí. Os detalhes a gente acompanha agora no mapa. Em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, previsão de pancadas de chuva com trovoadas nesta terça-feira. Mínima de 14 graus, máxima de 22. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus em São José dos Campos. Em Guaratinguetá faz 30 graus, mesma máxima prevista para Silveiras, no Vale Histórico. No litoral norte, a temperatura máxima esperada para amanhã, em Ilhabela, é de 32 graus. Em Cruzeiro, a semana começou com chuva. A máxima registrada hoje na cidade foi de 30 graus. Amanhã, a previsão de mais chuva para os cruzeirenses, com máxima de 31 graus. Em Pindamonhangaba, a temperatura chega aos 29 graus de máxima nesta terça. E em Caraguatatuba, mínima de 20 e máxima de 30 graus. As ondas chegam a 1,80 m de altura e os ventos com velocidade de 6 km por hora. Pois é, né? São chuvas intensas, longos períodos chuvosos, né, Baldin? Calor bem mais forte, clima seco, abafado. Não precisa ser muito especialista para notar e perceber que as mudanças climáticas estão cada vez mais acentuadas nos últimos anos. Mas os cientistas elaboram um relatório sobre este assunto para avaliar o aquecimento global. A proposta é identificar os impactos no mundo todo e fazer com que os países reduzam a poluição. A primeira reunião deste relatório começou hoje no INPE, em São José dos Campos. Conter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius é o grande desafio apontado pelos pesquisadores no mundo inteiro. Representantes de países como China, Alemanha, África do Sul e Índia, que lideram os estudos do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o organismo das Nações Unidas que discute o tema, estão reunidos no INPE, em São José dos Campos. A missão desses cientistas é elaborar um novo relatório que avalia agora o impacto no mundo com o aumento desta temperatura. E não só dizer que impactos são esses de uma forma global, assim como dizer como se pode chegar lá. Ou seja, quais são as ações que são necessárias, tanto de redução de emissões, assim como do fortalecimento de elementos que possam remover os gases de efeito estufa da atmosfera. O relatório será finalizado em setembro de 2018 e deve servir de apoio para facilitar o acordo entre os países durante a reunião em Paris. O principal objetivo é que todos se comprometam com políticas de redução de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. Mas tem países importantes, os Estados Unidos, que são resistentes a essa proposta. Certamente, se esses países que você mencionou aceitarem o relatório, eles estão aceitando a ciência com as suas incertezas, certo? Ou seja, toda a ciência ela ainda é pautada por incertezas. A de mudança do clima ela não é diferente, mas a cada novo relatório do IPCC, essas incertezas estão ficando cada vez menores, não é? Então, essa é a nossa visão de fato, por ser consenso, esses países vão ter que conhecer a ciência e estar de acordo com ela. No Brasil, o desmatamento é o principal emissor de gases do efeito estufa. Mas, segundo o INPE, nos últimos 13 anos, o país conseguiu reduzir de 27 para menos de 7 mil quilômetros quadrados o ritmo da devastação. Apesar dos esforços para a redução das emissões dos gases que provocam o efeito estufa, já foi constatado um aumento de 1 grau Celsius na temperatura global. O resultado disso é a mudança climática. Está muito quente e está mais seco, né? E a gente tem que se hidratar mais, tomar água de coco, tomar mais água para estar se hidratando esse verão. Nem as plantas estão aguentando, as árvores estão morrendo todas. Está muito mais abafado, a gente tem que tomar muito mais água, tem que se hidratar muito mais. O calor está intenso, né? O calor que a gente nunca viu. A água sempre tem tomado bastante, né? E isso tem favorecido para a saúde.
É isso mesmo. Além de afetar o clima e o meio ambiente, o aquecimento global também interfere diretamente na saúde da população. Segundo este pneumologista, os gases poluentes são os principais causadores das doenças respiratórias. Você acaba promovendo um processo inflamatório, reduzindo as defesas e desencadeando danos que vão reduzindo a função pulmonar das pessoas. Diante do cenário de calor em excesso e pouca umidade, combinado com gases do efeito estufa, vale aquela importante dica de prevenção. Hidratação sempre, além da proteção contra os raios ultravioletas e fazer exercício na hora certa. Queima de cana-de-açúcar é prejudicial, exposição a fogão a lenha é prejudicial, a fumaça do tabaco é extremamente prejudicial. Então, não fumar seria a primeira atitude, né, coerente. Procurar ambientes assim sombrios, ambientes com vento, né, com muitas árvores, os horários mais acessíveis para atividades físicas. E depois do intervalo, o corpo de instrutor de rafting é encontrado após 3 dias de buscas. Aqui no estúdio a gente vai conversar com um tenente do Corpo de Bombeiros que esteve envolvido nessa operação aí. Ele vai falar como foi o trabalho, o perigo desse local. A gente volta em instantes, agora são 7 horas, 1 minuto.